Você já presenciou um pai proibir literalmente a própria filha de conhecer os sogros ricos da irmã dela? Foi exatamente isso que aconteceu comigo. Enquanto minha irmã estava ao lado dele, com um sorriso vitorioso no rosto, meu pai declarou que meu patético emprego de professora envergonharia toda a nossa família perante a alta sociedade. Mas a mensagem de texto que recebi naquela mesma noite mudou tudo. E o que aconteceu no baile anual da Fundação Montgomery deixou 500 testemunhas absolutamente sem palavras. Olá a todos, meu nome é Evelyn, tenho 32 anos, e esta é a história de como passei de ser proibida de entrar a ter todas as chaves. Se você está assistindo a este vídeo, inscreva-se no canal e me diga de onde você está assistindo. Meu despertador tocou às 6 horas da manhã, assim como acontecia todos os dias da semana nos últimos 7 anos na Lincoln High School, em Seattle. Saí da minha cama modesta no meu apartamento de um quarto, preparei café instantâneo e revisei os planos de aula das minhas 5 turmas de inglês. Às 6h45, eu estava no meu Honda Civic 2015, percorrendo o trajeto familiar para a escola, com a NPR tocando baixinho no rádio. Essa era a minha vida. Previsível, estável e, segundo a minha família, decepcionantemente medíocre. Meu salário de $48.000 por ano era suficiente para cobrir o aluguel, as compras do supermercado e um jantar ocasional com amigos professores. Não era nada glamouroso, mas eu adorava o que fazia. Todos os dias, eu ensinava literatura, pensamento crítico e, principalmente, autoestima para 150 adolescentes. A ironia não me passou despercebida. Todas as manhãs eu ficava em frente àquelas crianças pregando sobre acreditar em si mesmo, defender o que é certo e nunca deixar ninguém diminuir o seu valor. No entanto, em todos os jantares em família, em todas as reuniões de família durante as festas de fim de ano, em todas as ligações para casa, eu permanecia em silêncio enquanto meu pai, Robert, me lembrava de como eu havia desperdiçado meu potencial ao escolher a educação em vez dos negócios. Já haviam se passado 15 anos desde que anunciei minha decisão de me formar em educação. 15 anos de comentários como professores são apenas babás glorificadas e você poderia ter sido alguém importante. Minha irmã mais nova, Vitória, aprendeu cedo que zombar da minha escolha de carreira garantia a aprovação do meu pai. Ela construiu toda a sua identidade em torno de não ser eu, a decepção da família que escolheu o pó de giz em vez dos escritórios de canto. Mas eis a questão sobre o ensino, ele mostra que o impacto não é medido por valores salariais. Pelo menos era isso que eu dizia para mim mesma toda vez que meu pai me enviava anúncios de vagas para carreiras de verdade. Eu não fazia ideia de que em menos de 48 horas tudo mudaria. A ligação aconteceu durante meu horário de almoço. Eu estava corrigindo provas na sala dos professores quando o nome da minha mãe apareceu na minha tela. Evelyn, tenho uma notícia maravilhosa. Sua voz transbordava uma animação que eu não ouvia há anos. Vitória está noiva. Larguei minha caneta vermelha. Que repentino. Quem é o cara? James Montgomery. O queridinho dos Montgomery. Eles são donos daqueles hotéis boutique Montgomery Grand, Montgomery States. Sua irmã realmente fez sucesso. Meus dedos encontraram meu telefone e digitei a Montgomery Hospitality Group no Google. O resultado foi que meu café esfriou. Possuem 12 hotéis de luxo no noroeste do Pacífico. Seu patrimônio líquido estimado é de $500 milhões. Sua propriedade principal, o Montgomery Grand, no centro de Seattle, costumava hospedar celebridades e dignitários. Meu telefone vibrou com uma chamada face tímida Vitória. Seu rosto perfeitamente contornado preenchia a tela, um enorme diamante captando a luz enquanto ela acenava com a mão esquerda. 3 quilates, Evelyn. 3. Você consegue imaginar? Ela posicionou o anel de forma que captasse mais luz. James me pediu em casamento no vinhedo particular da família dele. Tinha violinistas e tudo mais. Parabéns, Vic. Há quanto tempo vocês dois estão namorando? Ela riu, aquela risada ensaiada que aperfeiçoara para o Instagram. 4 meses. Quando você sabe, né? Além disso, não estou ficando mais jovem. E, ao contrário de algumas pessoas, eu realmente pretendo me casar. A ênfase em para cima foi intencional. Os Montgomerys têm um andar inteiro, como cobertura em Manhattan. Não como aquela caixinha triste que vocês chamam de apartamento.
Fico feliz por você, eu disse, falando sério apesar da provocação. Vitória sempre desejou ardentemente algo mais, algo maior. Claro que sim, ela sorriu de canto. De qualquer forma, vamos jantar amanhã no Italos. Papai já está planejando como usar essa conexão para os negócios dele. Você devia vê-lo, ele está radiante. Claro que sim. O Italos era o tipo de lugar que meu pai só reservava quando tinha algo a provar. Ao atravessar as pesadas portas de madeira, avistei-os imediatamente na mesa VIP perto da janela, aquela que meu pai sempre pedia para ser vista pelo maior número de pessoas possível. Ali está ela, anunciou meu pai, sem se levantar quando me aproximei. A professora nos honra com sua presença. Vitória sentou-se ao lado dele, com seu novo anel posicionado perfeitamente para captar a luz das velas. Mamãe me ofereceu um sorriso fraco do outro lado da mesa. Parabéns novamente, Vitória, eu disse, sentando-me. Não é maravilhoso? Papai sorriu radiante para Vitória e depois se virou para mim. Sua irmã vai se casar com um membro da família Montgomery. Os Montgomerys. Enquanto isso, você continua, o que você faz mesmo? Ensina adolescentes a ler? Eu leciono literatura avançada, pai. Certo. Bem, Vitória logo será a senhora Montgomery. Ela viajará pelo mundo, participará de galas beneficentes, criará conexões importantes. Você poderia aprender algo com ela, Evelyn. Nunca é tarde para você se realizar. Vitória inclinou-se para a frente, com a voz doce. A festa de noivado é na semana que vem no Montgomery Grand. Toda a família estará lá. Todos os sócios de James, alguns vereadores, até o prefeito pode aparecer. Parece ótimo, eu disse, pegando meu copo d'água. Ah, mas, Vitória trocou um olhar com o pai. Quer dizer, você não precisa vir. Pode ser constrangedor todas aquelas pessoas bem-sucedidas e eu tendo que explicar que minha irmã é apenas uma professora de escola pública. Você entende, né? Queremos causar a melhor impressão possível. Papai assentiu com aprovação. A imagem importa nesses círculos, Evelyn. Não podemos deixar você dar uma imagem de gente mesquinha à família. A palavra ficou pairando no ar como um tapa. Coloquei meu copo d'água cuidadosamente sobre a mesa. O leve tilintar contra a mesa foi o único som por um instante. Você está mesmo me desconvidando da festa de noivado da minha irmã? Papai ajeitou a gravata, o gesto de poder que sempre fazia antes de dizer o que considerava verdades difíceis. Estou sendo prática, Evelyn. Os Montgomery são pessoas sofisticadas. O que diríamos quando eles perguntassem sobre sua carreira? Que você ganha $48.000 por ano ensinando crianças que nem querem estar lá? Que você dirige um Honda de 10 anos? É constrangedor. É honesto, respondi baixinho. É patético, retrucou ele. Este é o momento da vitória, a chance dela de elevar o status de toda a nossa família. Não vou deixar que sua mediocridade arruine tudo. Vitória colocou sua mão com unhas impecáveis no braço do pai, tentando apaziguar os ânimos. Evelyn, não leve para o lado pessoal. Vamos dizer a todos que você tinha um compromisso anterior, uma reunião com professores ou algo assim. Parece importante o suficiente, não é? Mamãe permaneceu em silêncio, estudando sua salada como se ela contivesse os segredos do universo. Ela havia aperfeiçoado a arte de desaparecer mesmo estando sentada ali. Então, estou oficialmente proibido de conhecer os Montgomerys? Perguntei, precisando ouvir com clareza. Papai riu mesmo. Você acha mesmo que eu deixaria você conhecer os sogros ricos da sua irmã? Seu emprego braçal faz nossa família parecer mesquinha. Esta é a oportunidade da sua vida para o nome Meyers, e eu não vou deixar você sabotar tudo com a sua presença. Todos me observavam, esperando pelas lágrimas, pela raiva, pela cena que comprovaria que meu pai estava certo sobre minha instabilidade emocional. Em vez disso, dobrei o guardanapo e o coloquei ao lado do meu prato intocado. Não se preocupe, você não terá que me explicar para ninguém. Levantei-me e saí, meus passos firmes no piso de mármore, sem olhar para trás, mesmo quando mamãe finalmente me chamou pelo nome. Às 23 horas, eu já estava de pijama, corrigindo redações e tentando não repassar o jantar na minha cabeça. Meu celular vibrou na mesa de centro. Número desconhecido.
Aqui é Marcus Montgomery. Precisamos conversar. Encarei a mensagem Montgomery, como em Montgomery, o futuro cunhado de Vitória. Fiz uma busca rápida no Google. Marcus Montgomery, diretor de operações do Montgomery Hospitality Group, irmão mais novo de James, MBA por Harvard, 35 anos. Sua foto profissional mostrava traços marcantes e olhos inteligentes. Outro comentário: conheço a EduBridge Initiative. Trabalho impressionante. Meu coração parou. EduBridge, como ele fez isso? Antes que eu pudesse responder, meu telefone tocou. O mesmo número desconhecido. Senhora Meyers. A voz era profissional, mas cordial. Peço desculpas pelo horário tardio. Aqui é Marcus Montgomery. Como você sabe sobre Edu? Tenho o compromisso de conhecer programas educacionais inovadores no Noroeste do Pacífico. Sua organização sem fins lucrativos ajudou 10.000 alunos em 3 anos. Obteve uma taxa de melhoria de 92% em testes padronizados e recebeu 2 prêmios da Associação Nacional de Educação. Devo continuar? Afundei no sofá. Isso é pesquisa minuciosa. Eis o motivo do meu contato. A Fundação Montgomery está lançando uma iniciativa educacional de grande porte, $15 milhões ao longo de 5 anos. Precisamos de um parceiro que entenda tanto a realidade da sala de aula quanto sistemas escaláveis. Todas as grandes empresas do setor educacional estarão apresentando propostas, e acredito que um professor da rede pública que construiu uma organização sem fins lucrativos de sucesso do zero possa ter insights que os MBAs não conseguem captar. Ele fez uma pausa. O prazo para envio das propostas é de 72 horas. Todos os finalistas estarão presentes em nosso jantar de gala anual da Fundação, no dia 15 de março, 500 participantes, entre investidores, imprensa e autoridades municipais. 15 de março, o mesmo dia da festa de noivado de Vitória. Interessado? Perguntou ele. Refleti sobre as palavras do meu pai, sobre ser banido, sobre ser chamado de mesquinho. Envie-me os requisitos, ouvi-me dizer. Confira seu e-mail. E senhora Meyers, não deixe ninguém lhe dizer que os professores não são importantes. A ligação caiu. Ao abrir o e-mail de Marcus, fui inundada por lembranças de 3 anos atrás, quando cofundei a EduBridge Initiative com Sarah Cooper, outra professora frustrada que acreditava que a tecnologia educacional poderia promover a igualdade de oportunidades. Começamos na minha sala de estar, escrevendo propostas de financiamento depois da escola, juntando nossas parcas economias para comprar tablets para salas de aula com poucos recursos. Sarah cuidou da parte técnica enquanto eu desenvolvia o currículo. Nenhum de nós recebeu salário durante os 2 primeiros anos. O objetivo era o impacto, não a receita. O trabalho consumia minhas noites e fins de semana, enquanto Vitória postava selfies de bares em terraços e meu pai me encaminhava anúncios de vagas em grandes empresas. Eu estava construindo silenciosamente algo que importava. 10.000 estudantes em todo o estado de Washington agora têm acesso a software de aprendizagem personalizada. Nosso programa de testes adaptativos recebeu reconhecimento da Associação Nacional de Educação 2 vezes. Mas eu nunca contei para minha família. Por que eu faria isso? Eles simplesmente descartariam como trabalho de caridade ou, pior, zombariam de mim por trabalhar de graça. Meu pai calculava o custo de oportunidade, os ganhos perdidos, o mau senso comercial de ajudar crianças que não podiam pagar. Os requisitos da proposta anexa eram extensos: projeções financeiras, modelos de escalabilidade, métricas de impacto. A Fundação Montgomery não estava para brincadeira. Eles queriam um parceiro, não apenas uma causa de caridade. Consultei nossos arquivos, estava tudo lá. 3 anos de dados, depoimentos de alunos, cartas de recomendação de superintendentes. Ajudamos crianças nos bairros mais difíceis de Tacoma a avançar em 2 níveis de escolaridade na leitura. Havíamos proporcionado aos alunos de áreas rurais acesso a cursos de nível avançado, AP, que suas escolas não tinham condições de oferecer. Meu telefone vibrou, era Sarah ligando. Você viu a notícia sobre a iniciativa educacional da Fundação Montgomery? Perguntou ela, ofegante. Marcus Montgomery acabou de me ligar pessoalmente. Silêncio, e então, você está falando sério, Evelyn? Isso pode mudar tudo. Podemos ajudar milhões de crianças, não apenas milhares. Ela tinha razão.
Isso era mais do que um drama familiar. Essa era a nossa chance. As próximas 72 horas se misturaram numa confusão. O café se tornou meu tipo sanguíneo. Sarah e eu trabalhávamos em turnos, ela cuidava das projeções financeiras enquanto eu elaborava a narrativa que faria a Fundação Montgomery enxergar o que nós enxergávamos, o futuro da educação. A página 37 precisa de métricas de impacto mais precisas, disse Sarah por videochamada às 2 da manhã, com os olhos marejados de cansaço. Eles querem detalhes específicos. Consultei nosso banco de dados. Na Jefferson High, 87% dos nossos usuários foram aprovados nos exames AP, contra uma média de 34% no distrito. Na Roosevelt Elementary, as notas de leitura subiram 2,3 níveis em um ano letivo. Isso é ouro. Coloquem em negrito. Analisamos minuciosamente as parcerias anteriores da Fundação Montgomery, identificando padrões. Eles valorizavam a inovação, mas exigiam sustentabilidade. Eles queriam emoção, mas precisavam de dados concretos. Cada palavra da nossa proposta de 50 páginas teve que merecer seu lugar. Marcos enviou um e-mail dizendo: analisei seu esboço. Base sólida. Lembre-se, a diretoria pensa grande. Não se reprima. Às 60 horas, tínhamos algo especial, um plano abrangente para alcançar 50 mil alunos no primeiro ano, chegando a 500 mil no quinto ano. Módulos de formação de professores, portais de envolvimento dos pais, personalização orientada por inteligência artificial que se adapta ao estilo de aprendizagem de cada aluno. É isso aí, disse Sarah, revisando a versão final. Esta é a nossa chance de provar que os professores, não os consultores, não os gênios da tecnologia, mas os professores de verdade, sabem como consertar a educação. Enviei a mensagem às 23 horas e 47, 13 minutos antes do prazo final. Meu telefone vibrou imediatamente. Marcos, proposta recebida. Trabalho excepcional. O CEO William Montgomery quer conhecê-lo pessoalmente. Dia 15 de março, 14 horas. Apresentação no salão de baile. Encarei a data, no mesmo prédio onde aconteceria a festa de noivado de Vitória, onde minha família estaria comemorando sem mim, onde eu havia sido proibida de aparecer. Mais uma coisa, dizia a mensagem seguinte: sua família ficará na mesa VIP. Tudo bem para você? O dia 15 de março chegou cinzento e com garoa, típico clima de primavera em Seattle. Às 6 horas da manhã, eu estava em frente ao meu guarda-roupa, encarando meu único terno preto, aquele que eu havia comprado para entrevistas de emprego 7 anos atrás. Teria que servir. Meu telefone não parou de vibrar a manhã toda, os stories do Instagram da Vitória mostravam ela se arrumando no salão, taça de champanhe na mão, e legendando tudo com a hashtag Futura Senhora Montgomery. Mamãe tinha mandado uma mensagem dizendo: espero que você não esteja muito chateada com o que aconteceu hoje à noite. Papai quer o seu bem. Eu não respondi. Ao meio-dia, eu estava no estacionamento do Hotel Montgomery Grand, sentado no meu Honda Civic, revisando minha apresentação pela última vez. Através do para-brisa, eu conseguia ver a área de estacionamento com manobristas, onde Bentleys e Teslas chegavam, despejando a elite de Seattle. Recebi um e-mail do meu pai: espero que você não esteja planejando nenhuma besteira hoje. A felicidade da Vitória é o que importa. Apaguei a mensagem sem responder e peguei minha mochila para laptop. As mesmas pessoas que corrigiam provas e escreviam em quadros brancos estavam prestes a apresentar uma proposta por 15 milhões de dólares. O saguão era imponente, 3 andares de mármore e cristal, orquídeas frescas por toda parte. Aproximei-me da recepção. Evelyn Meyers, da EduBridge Initiative. Farei uma apresentação no jantar de gala da fundação. Os olhos da atendente se arregalaram ligeiramente. Ah, sim, senhora Meyers. A senhora está no horário principal de apresentação. Aqui está seu crachá. Ela me entregou um cordão com a seguinte inscrição: apresentador, palco principal, 14h30. Enquanto eu prendia o anel, ouvi uma risada familiar. Do outro lado do saguão, Vitória posou para fotos com um grupo de mulheres elegantemente vestidas, presumivelmente amigas da família de James. Papai estava por perto, peito estufado, bancando o pai orgulhoso. Pronto para mudar algumas vidas?
Virei-me e encontrei Marcus Montgomery ao meu lado, com toda a pinta de um executivo corporativo em seu terno azul marinho sob medida. Tão preparado quanto um professor de escola pública pode estar, eu disse. Ele sorriu. É exatamente o nível certo de prontidão. Aliás, sua família está na mesa 3. Eles não fazem ideia de que você vai apresentar. Isso promete ser interessante. Você poderia tê-los avisado. Por quê? Eles deixaram clara a posição deles sobre o seu valor. É hora de deixar o mercado decidir se eles estavam certos. Ele olhou para o relógio. O CEO quer se encontrar com você antes da sua apresentação. Um aviso justo: William Montgomery não tolera tolos nem falsa modéstia. Seja você mesmo o professor que construiu algo do nada. Enquanto caminhávamos em direção ao elevador, vi meu reflexo em um espelho dourado. O mesmo terno de sempre, o mesmo penteado simples, a mesma professora que haviam banido da festa, por enquanto. O grandioso salão de baile me deixou sem fôlego. Lustres de cristal lançavam uma luz dourada sobre mesas redondas cobertas com toalhas de linho branco, 500 lugares, quase todos ocupados pelas figuras mais influentes de Seattle, executivos de tecnologia, investidores de capital de risco, diretores de fundações e imprensa. Meu crachá de apresentadora parecia tanto uma armadura quanto um alvo enquanto eu me movia pela multidão. Na frente, 3 mesas VIP rodeavam o palco. A mesa 3 estava exatamente onde Marcus havia dito. Vitória reinando absoluta em um vestido de grife. Pai fazendo networking agressivamente com qualquer pessoa disposta a ouvi-lo. Mamãe sorrindo com seu sorriso ensaiado. Encontrei meu lugar reservado na mesa dos apresentadores, à esquerda do palco. A programação que eu tinha em mãos confirmou isso. 14h30, apresentação sobre inovação na educação, Kevin Meyers, iniciativa EduBridge. Senhora Meyers. Um segurança estava ao meu lado, com um iPad na mão. O Sr. Montgomery Sr. gostaria de falar com a senhora antes da sua apresentação. Por aqui, por favor. Enquanto eu me levantava para segui-lo, um movimento chamou minha atenção. Papai me viu. Em 3 segundos, sua expressão facial passou de confusão para choque e para fúria. Ele se levantou parcialmente da cadeira antes que Vitória o agarrasse pelo braço, sussurrando algo urgente. O guarda me conduziu até uma porta lateral, e ouvi a voz do meu pai ecoando pela sala. Com licença, essa mulher não deveria estar aqui. Ela não foi convidada para este evento. O guarda parou e se virou. Senhor, a senhora Meyers é a nossa palestrante principal. Ela está exatamente onde deveria estar. A expressão no rosto do meu pai, uma mistura de confusão e horror crescente, era algo que eu nunca tinha visto antes. Vitória empalideceu sob a maquiagem. Os outros convidados à mesa observavam fixamente, pressentindo um drama. Apresentador? A voz do meu pai falhou um pouco. Sim, senhor. O horário da apresentação principal. Agora, se nos derem licença, o Sr. Montgomery está aguardando. Enquanto nos afastávamos, eu podia sentir 500 pares de olhos nas minhas costas, incluindo os 2 pares que me haviam ignorado apenas alguns dias antes. No instante em que entramos no corredor, a mão do meu pai se agarrou ao meu ombro. Que diabos você pensa que está fazendo? Seu rosto estava vermelho, a voz baixa, mas venenosa. Ele deve ter nos seguido até lá fora. Vitória apareceu atrás dele, seus saltos clicando no mármore. Este é o meu anúncio de noivado, Evelyn. Como você ousa tentar roubar a cena? Estou aqui a negócios, disse calmamente, afastando-me do aperto do meu pai. Tenho uma apresentação para a Fundação Montgomery. Apresentação? Papai riu, mas foi uma risada aguda e nervosa. Você é professor. O que você poderia apresentar para essas pessoas? Algo que importa. Não seja ridículo. Estas são pessoas de negócios sérias, não seus alunos adolescentes. Sua voz se elevou. Você precisa ir embora agora antes que nos envergonhe a todos. Vitória aproximou-se, baixando a voz para um sussurro. Por favor, Evelyn. Este é o meu dia. Meus futuros sogros estão assistindo. Se você se importa comigo, mesmo que minimamente. Como se você se importasse comigo quando me proibiu de encontrá-los. Há algum problema aqui?
A voz exigiu atenção imediata. William Montgomery estava parado na porta, de cabelos grisalhos, olhar penetrante, irradiando o tipo de autoridade que construía impérios. Este era o pai de James e Marcus, o lendário CEO. O pai imediatamente mudou para um tom profissional, estendendo a mão. Senhor Montgomery, sou Robert Meyers, pai da Vitória. Estava explicando à minha outra filha que deve ter havido algum mal-entendido. Não há nenhum mal-entendido. O tom de voz de William era capaz de congelar a água. A senhora Meyers está apresentando uma proposta para nossa iniciativa educacional de 15 milhões de dólares. Ela é uma de nossas principais candidatas. O corredor ficou em silêncio. 15 milhões. O sussurro de Vitória era quase inaudível. William se virou para mim. Senhora Meyers, vamos começar em 5 minutos. A senhora está pronta? Sim, senhor. Ótimo. Ele olhou para o pai e para a Vitória. Sugiro que voltem aos seus lugares. Vocês não vão querer perder isso. William Montgomery só se mexeu depois que o pai e Vitória voltaram para o salão de baile. Então ele se virou para mim, com a expressão suavizando-se ligeiramente. Li sua proposta 3 vezes, senhora Meyers. 50 páginas da estratégia de reforma educacional mais abrangente que já vi em 40 anos de filantropia. Obrigado, senhor. Não me agradeça ainda. Aquela sala está cheia de MBAs de Harvard e doutores de Stanford que acham que entendem de educação só porque estudaram em universidades caras. Você é professor de escola pública em uma organização sem fins lucrativos que opera com um orçamento apertado. Eles vão tentar te devorar vivo. Estou acostumado com plateias difíceis. Dou aulas para adolescentes. Ele chegou a sorrir com isso. Marcus tinha razão sobre você. Sabe o que mais me impressionou? A página 37, a parte sobre as taxas de aprovação nos exames AP da Jefferson High. Não foi por acaso. Vocês replicaram esses resultados em 12 escolas. Ele tinha memorizado os números das páginas. Esse homem não se limitava a ler as propostas superficialmente. O conselho precisa ver que os professores de verdade, sabem coisas que os consultores jamais saberão. Mostrem isso a eles. Ele fez uma pausa. Sua família não conhece a EduBridge, conhece? Não, senhor. Por que não? Pensei em mentir, em inventar uma desculpa diplomática, mas ele havia pedido a verdade. Porque eles teriam descartado isso como trabalho de caridade. Disseram que eu estava perdendo meu tempo com crianças que não podiam pagar. William assentiu lentamente. Construí a Montgomery Hospitality a partir de um único motel em Tacoma. Minha família achou que eu estava louco por 30 anos. Depois, a Forbes me colocou na capa. Ele checou seu Rolex. 2 minutos. Lembre-se, você não está pedindo caridade. Você está oferecendo a eles o melhor investimento que eles jamais farão. Enquanto caminhávamos de volta para o salão de baile, ele acrescentou baixinho, e senhora Meyers, aquela sua família da mesa 3? Depois de hoje, eles nunca mais vão subestimá-la. Olá pessoal, sei que vocês provavelmente estão se perguntando o que acontece quando eu subo naquele palco na frente de 500 pessoas, incluindo a família que literalmente me proibiu de estar lá. Se você já se sentiu subestimado, por causa do seu trabalho, por favor, comente abaixo e me conte. E se você quiser ver o que acontece a seguir, inscreva-se para não perder o momento em que tudo muda. Muito obrigada por assistir. O camarim era um refúgio de calma antes da tempestade. Liguei rapidamente para Sarah por FaceTime. Você consegue, e... O rosto dela preencheu a tela do meu celular. Lembre-se, já mudamos 10 mil vidas. Eles precisam mais de nós do que nós deles. Toda a família Montgomery está lá fora, incluindo aqueles que acham que eu não valho nada. Então mostre a eles o que é inútil quando isso ajuda as crianças a lerem no nível adequado para sua série pela primeira vez. Sorri e encerrei a chamada para revisar meus slides pela última vez. Os dados eram irrefutáveis. 10 mil alunos atendidos, 89% apresentando melhorias mensuráveis, 2 prêmios nacionais. Isso não foi caridade, foi revolução. Marcus bateu na porta e entrou. Sua família está em polvorosa.
Seu pai encurralou 3 membros do conselho tentando explicar que você está confuso sobre o seu papel aqui. Deixe-me adivinhar, eu sou o empregado, doméstico, algo assim. Ele chegou a dizer a um investidor que você provavelmente estava ali como assistente de alguém. Marcos balançou a cabeça negativamente. O investidor riu e mostrou a ele o programa com seu nome como apresentador principal. Meu celular vibrou, uma mensagem da minha mãe. Querida, o que está acontecendo? Seu pai está muito chateado. Você vai mesmo fazer a apresentação? Eu não respondi. Ela teve anos para perguntar sobre minha vida, meu trabalho, meus sonhos. Ela escolheu o silêncio todas as vezes que meu pai me menosprezou. 2 minutos, disse Marcos. E Evelyn, meu irmão James acabou de descobrir algumas informações interessantes sobre as finanças da Vitória. Aparentemente, ela deve $800 mil em dívidas de jogo. Ela está mentindo para ele desde o primeiro dia. Essa não é a minha preocupação no momento. Não, mas isso pode explicar por que ela estava tão desesperada para te manter longe. Ela precisava desse casamento por dinheiro e achava que você de alguma forma o arruinaria. Ele se dirigiu para a porta. Boa sorte ou, como vocês, professores, dizem, hora de dar uma lição neles. A porta se abriu de repente. Vitória ficou ali parada, com o rímel um pouco borrado, sua compostura impecável rachando. Você precisa parar com isso, disse ela, fechando a porta atrás de si. Por favor, Evelyn, eu imploro. Parar o quê? Minha apresentação. Tudo isso. Sua voz embargou. Se você for lá, se você os confrontar, James começará a fazer perguntas. A família dele vai investigar tudo. Esse não é o meu problema, Vitória. Ela se aproximou, e pela primeira vez em anos vi medo verdadeiro em seus olhos. Eu devo dinheiro. Muito dinheiro, $800 mil. O que? Apostas online. Começou pequeno, só partidas de pôquer com amigos, depois apostas em criptomoedas, aí, ela se abraçou. Eu ficava pensando que uma grande vitória resolveria tudo. James era minha grande vitória. O dinheiro de Montgomery ia me salvar. Vitória, você precisa de ajuda. Ajuda profissional. Eu preciso deste casamento. O desespero em sua voz era palpável. Se você for lá e me fizer parecer a fracassada, se você mostrar a eles que a irmã inútil é, na verdade, bem-sucedida, James vai me deixar. A família dele vai investigar. Eles vão descobrir tudo. Você construiu isso sobre mentiras. Eu vou morrer, Evelyn. Se eu perder o James, se aqueles credores vierem atrás de mim, eu me mato. Sua apresentação vale a minha vida? Encarei minha irmã, a filha predileta que passou anos zombando das minhas escolhas e que, poucos dias antes, me proibiu de ir à sua festa de noivado. Ela ainda estava me manipulando naquele momento. Mas o medo era real. Vitória, você precisa de tratamento, não de um marido rico. Posso te dar recursos, te conectar com... 1 minuto para o palco estar pronto, Senhora Meyers, gritou um assistente de palco através da porta. Vitória segurou minhas mãos. Por favor, eu sou sua irmã. Você disse ao papai que eu estava desempregado. É isso que você tem dito à família do James. O silêncio dela foi resposta suficiente. Exatamente às 14h30, subi ao palco. 500 pessoas se voltaram para mim. O foco de luz me cegou por um instante, mas depois meus olhos se ajustaram. A mesa 3 estava bem ali. Meu pai parou de repente no meio da conversa. Mamãe segurando suas pérolas. Vitória pálida como papel. Boa tarde. Sou Evelyn Meyers, cofundadora e diretora de educação da EduBridge Initiative. Ouviram-se exclamações de surpresa vindas da mesa 3. Papai chegou a se levantar, mas pareceu perceber que todos estavam olhando e sentou-se lentamente de volta. Há 3 anos, eu estava sentado na minha sala de aula na Lincoln High School, vendo alunos brilhantes fracassarem porque o nosso sistema falhou com eles primeiro. Hoje, estou aqui diante de vocês com a prova de que os professores, sim, os professores, têm a solução. Clique, primeiro slide.
Uma foto de alunos de uma escola de baixa renda, com tablets nas mãos e rostos iluminados pela descoberta. A EduBridge já alcançou 10 mil alunos em todo o estado de Washington. Nossa plataforma de aprendizagem adaptativa obteve uma taxa de melhoria de 89% nos testes padronizados, não 20%, não 50%, 89%. Clique e gráficos de dados preencheram a tela. Evidências inegáveis. Na Jefferson High, nossa taxa de aprovação nos exames AP saltou de 34% para 87%. Na Roosevelt Elementary, as notas de leitura melhoraram 2,3 níveis de escolaridade em um ano. Esses não são casos isolados, são resultados consistentes em 12 distritos. A sala estava silenciosa, exceto pelo som de canetas riscando o papel. Os investidores estavam tomando notas. Fizemos isso com um orçamento total de $300 mil ao longo de 3 anos. Imagine o que poderíamos fazer com financiamento de verdade. Clique o plano de expansão. No primeiro ano, 50 mil alunos. No quinto ano, 500 mil. O investimento de $15 milhões da Fundação Montgomery não mudaria apenas vidas individuais, revolucionaria a equidade na educação nos Estados Unidos. Durante 20 minutos, expus nossa visão com a precisão de um CEO e a paixão de alguém que viu muitas crianças brilhantes desistirem de si mesmas. Quando terminei, o silêncio durou 3 segundos. Então começaram os aplausos. Os aplausos ainda estavam diminuindo quando James Montgomery se levantou da mesa 3. O noivo de Vitória era alto, bonito à moda dos alunos de escola preparatória, mas seu rosto era impassível. Tenho uma pergunta, disse ele, com a voz ecoando pelo salão de baile. O quarto ficou em silêncio novamente. Senhora Meyers, a senhora disse que cofundou a EduBridge há 3 anos. No entanto, sua irmã, minha noiva, me disse que a senhora estava desempregada, que havia sido demitida do cargo de professora por incompetência. Pode explicar essa discrepância? Vitória soltou um pequeno suspiro. O rosto do meu pai passou de vermelho para branco. Apertei o pódio. Trabalho na Lincoln High School há 7 anos ininterruptos. Nunca fui demitido de nada. Quanto à EduBridge, não recebi salário nos 2 primeiros anos porque investimos cada centavo em ajudar os alunos. Talvez tenha havido um mal-entendido. Um mal-entendido, disse James com voz gélida. Como mal-entendido sobre o suposto MBA da Vitória na Universidade Estadual de Washington, aquele que não existe? Ou mal-entendido sobre a bem-sucedida empresa de marketing dela, que na verdade foi dissolvida há 2 anos. James, por favor. Vitória começou a se levantar. Sente-se. Ele nem sequer olhou para ela. Esta manhã, meu detetive particular me entregou um relatório, $800 mil em dívidas de jogo. Vitória, você pretendia mencionar isso em algum momento, ou planejava usar o dinheiro de Montgomery para pagar seus agiotas? O salão de baile irrompeu em sussurros. As câmeras dos celulares apareceram apesar da política de proibição de gravações. Isto é um assunto particular, trovejou o pai, levantando-se. Isso não tem nada a ver com... Com o que, Sr. Meyers? William Montgomery se levantou, exigindo atenção. Com o fato de o senhor ter tentado esconder sua filha talentosa enquanto promovia aquela que estava afundando em dívidas e mentiras? De ter chamado Evelyn de mesquinha e vergonhosa enquanto Vitória planejava fraudar minha família? O noivado está desfeito, anunciou James para todos na sala. Na verdade, a partir desta manhã. Eu só queria que Vitória soubesse disso publicamente, da mesma forma que ela mentiu publicamente sobre tudo. Vitória quebrou. O soluço que escapou de seus lábios não foi teatral, foi cru, real, o som de alguém vendo sua última esperança desmoronar. Ela se afastou da mesa e correu em direção à saída, seus sapatos de salto de grife clicando freneticamente no mármore. Meu pai me seguiu, mas não sem antes me lançar um olhar de puro ódio. Mamãe ficou paralisada, olhando fixamente para as próprias mãos. William Montgomery entrou no palco carregando uma pasta de couro. A sala, ainda empolvorosa com a revelação sobre Vitória, voltou a ficar em silêncio. Senhoras e senhores, estou no ramo há 40 anos. Já vi todo tipo de apresentação, todo tipo de pessoa, mas raramente vi alguém se levantar aqui com mais integridade e visão do que a senhora Meyers. Ele abriu a pasta, revelando um contrato.
Este é o contrato MH2025-EDU001, uma parceria de 5 anos entre a Fundação Montgomery e a EduBridge Initiative, com financiamento de 15 milhões de dólares, tendo a Sra. Meyers como nossa parceira estratégica na área da educação. Ele se virou para mim. Há uma cláusula que quero ler em voz alta. Seção 7.3. A Fundação Montgomery reserva-se o direito de rejeitar qualquer parceria em que surjam conflitos de interesse ou preocupações éticas. Essa cláusula protege ambas as partes exatamente do tipo de engano que testemunhamos hoje. A ironia não passou despercebida por ninguém. Sra. Meyers, a senhora assinaria? Minha mão estava firme enquanto eu pegava a caneta Montblanc. A assinatura estava à espera. Evelyn Meyers, a professora mesquinha demais para conhecer os Montgomerys, a filha proibida de ir à festa. Assinei. Senhoras e senhores, anunciou William, apresento-lhes nosso mais novo parceiro estratégico na área da educação, alguém que nos ajudará a transformar a vida de 500 mil de jovens nos próximos 5 anos. Dessa vez, os aplausos foram estrondosos. As pessoas se levantaram, até mesmo os competidores acenaram com a cabeça em sinal de respeito. Vi celulares gravando, apesar da política. Isso estaria nas redes sociais em questão de horas. Marcos apareceu na beira do palco com um fotógrafo. Precisamos da foto oficial para o comunicado de imprensa. No momento em que os flashes das câmeras dispararam, avistei a mesa 3. Mamãe continuava sentada ali sozinha, com lágrimas escorrendo pelo rosto, se eram lágrimas de vergonha, orgulho ou arrependimento, eu não conseguia dizer. E pela primeira vez na minha vida, eu não me importei. Ao sair do palco, observei Robert tentar minimizar os danos. Ele tinha voltado da perseguição à vitória, o rosto manchado, a gravata torta. Ele se aproximou de um grupo de investidores VIP perto do bar. Senhores, eu sou Robert Meyers. Vocês acabaram de assistir à apresentação da minha filha. Eu a oriento há anos. Tudo o que ela sabe sobre negócios veio de... Com licença, interrompeu um dos homens. Você não acabou de chamá-la de constrangedora? Todos nós ouvimos você no corredor mais cedo. A risada do meu pai foi forçada. Um mal-entendido. Uma piada de família. Sempre apoiei o trabalho da Evelyn. Sério? Outro investidor pegou o celular. Porque o James Montgomery acabou de postar as imagens de segurança do corredor. Você literalmente a proibiu de participar deste evento. Já tem 10 mil visualizações. O sangue sumiu do rosto do meu pai. Um segurança se aproximou. Sr. Meyers, preciso acompanhá-lo até a saída. Este agora é um evento privado da fundação, e o senhor não está na lista de convidados atualizada. Isso é ridículo. Minha filha é sua parceira. Sim, senhor. A senhorita Evelyn Meyers é. O senhor não é. Por favor, venha comigo. Enquanto meu pai era conduzido em direção à saída, seu telefone tocou. Ele respondeu, e eu vi seu rosto se desfazer ainda mais. O que você quer dizer com um comportamento inadequado? Estamos falando da minha carreira. Mais tarde, Marcos me contaria que a empresa do meu pai, a Cascade Insurance, era uma pequena fornecedora da Montgomery Properties. O CEO assistiu ao vídeo viral e não ficou satisfeito com o comportamento de um de seus gerentes no principal evento beneficente de Montgomery. A última vez que vi meu pai naquele dia, ele estava parado no saguão gritando ao telefone enquanto os hóspedes de traje de gala lhe davam passagem. O homem que construiu sua identidade em cima de ser respeitável, profissional e superior, reduzido a um espetáculo justamente no lugar onde tentará ascender socialmente. William Montgomery voltou ao palco, desta vez com Marcos ao seu lado. Antes de prosseguirmos com o programa desta noite, quero deixar algo absolutamente claro sobre a nossa nova parceria. Sua voz dominava a sala. A EduBridge Initiative receberá 3 milhões de dólares em financiamento para o primeiro ano, e a Sra. Meyers terá total autonomia sobre a implementação. Nossa meta, 50 mil alunos até dezembro do ano que vem. Os flashes das câmeras disparavam, os repórteres rabiscavam. Além disso, acrescentou Marcos, serei co-diretor, trabalhando diretamente com a Sra. Meyers. Venho acompanhando o trabalho da EduBridge há mais de um ano. Isso não é caridade, é o melhor investimento em educação no noroeste do Pacífico. Uma repórter do Seattle Times levantou a mão. Senhorita Meyers,
Como é a sensação de passar de um salário de professora para gerenciar uma iniciativa multimilionária? Peguei o microfone. Continuo sendo professor. A sala de aula é que ficou maior. Você vai sair da Lincoln High? Nunca. Vou reduzir a carga horária das minhas aulas, mas continuarei lecionando. Os alunos me mantêm com os pés no chão e me lembram por que isso importa. William assentiu com aprovação. Foi por isso que escolhemos a Sra. Meyers. Ela nunca se esqueceu da missão. Após o anúncio, fui cercado por profissionais, cartões de visita, solicitações no LinkedIn, pedidos de entrevista da Forbes, do Wall Street Journal e da Education Week. Meu telefone vibrava constantemente. Em meio à multidão, vi minha mãe se aproximando hesitante. Evelyn. Sua voz era quase um sussurro. Eu não sabia de nada disso. Do seu trabalho, dos prêmios, das crianças que você ajudou. Você nunca perguntou, mãe. Eu sei. Deixei seu pai, deixei que ele me convencesse de que o sucesso só tinha um jeito de ser. Lágrimas escorreram por suas bochechas cuidadosamente maquiadas. Sinto muito. Eu deveria ter te defendido. Todos esses anos eu deveria ter te apoiado. Sim, respondi simplesmente. Você deveria ter feito isso. Você pode me perdoar? Preciso de tempo, mãe. Anos de silêncio não podem ser apagados em uma tarde. Uau! Muito obrigada por me acompanharem nessa jornada. A história está quase no fim, mas ainda há uma reviravolta que eu não contei. Se você já precisou impor limites a familiares tóxicos, clique no botão gostei e não se esqueça de se inscrever e ativar o sino de notificações para receber mais histórias inspiradoras. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que seu valor não é determinado pela opinião dos outros. Encontrei Vitória no banheiro, sentada na bancada de mármore, com o vestido de grife amassado e a maquiagem borrada pelas lágrimas. A influenciadora confiante do Instagram havia desaparecido, substituída por alguém pequena e fragilizada. Veio para se gabar? Perguntou ela sem levantar os olhos. Não, eu vim ver como você estava. Ela riu amargamente. A irmã que você proibiu de entrar na sua festa está te vigiando. Que ironia. Vitória, você precisa de ajuda. Ajuda de verdade. Preciso de $800 mil e de uma máquina do tempo. Ela finalmente olhou para mim. Há quanto tempo você tem sucesso? Há quanto tempo você está escondendo isso? Eu nunca escondi nada. Você simplesmente nunca perguntava sobre a minha vida, a menos que fosse para zombar dela. Papai dizia que os professores eram os perdedores, e você acreditava nele. Ela ficou em silêncio por um momento. Perdi tudo hoje, James, a família dele, minha reputação. Está tudo nas redes sociais. Interesseira desmascarada em evento beneficente. Sou um dos assuntos mais comentados no Twitter. Você pode reconstruir. Como assim? Eu não sou ninguém sem o dinheiro ou o status de outra pessoa. Não tenho habilidades como você. Não tenho paixão nem propósito. Sou apenas bonita e desesperada. Pela primeira vez em anos, talvez na história, Vitória estava sendo honesta. Existem consultores de dívidas, programas de tratamento para a dependência. Posso te indicar alguns. Você me daria dinheiro? Estudei minha irmã. Mesmo agora, arrasada e humilhada, seu primeiro instinto foi procurar outra pessoa para resolver seus problemas. Não, mas vou te ajudar a encontrar recursos para que você possa se ajudar. Essa é a única ajuda verdadeira que alguém pode te dar. Ela deslizou do balcão, cambaleando nos saltos. Estou te odiando um pouquinho agora. Eu sei. Mas talvez você tenha razão. Talvez eu precise descobrir quem eu sou quando ninguém está olhando. Ela foi embora sem se despedir. 6 meses se passaram num turbilhão de transformações. O contraste entre onde eu estava e onde eu estava agora era quase surreal. Meu novo salário como parceiro estratégico de educação, $150 mil, mais um pacote completo de benefícios. Eu me mudei do meu apertado apartamento de 1 quarto para um apartamento de 2 quartos no centro da cidade, com vista para a Baía de Elliott e espaço para um escritório em casa de verdade. A trajetória do meu pai seguiu na direção oposta.
Depois que o vídeo viral dele me chamando de mesquinha e constrangedora chegou ao conselho da empresa, ele foi rebaixado de gerente regional para gerente de contas júnior. Seu escritório foi transferido do andar executivo para um cubículo. O homem que passou décadas cultivando uma imagem de sucesso agora almoçava sozinho na sala de descanso. Vitória se inscreveu nos Jogadores Anônimos e voltou a morar com a mãe. Ela trabalhava no varejo da Nordstrom, não como personal shopper para elite, como alegava no Instagram, mas no estoque, processando devoluções. Seus credores concordaram com um plano de pagamento, $500 por mês durante os próximos 15 anos. A ironia foi perfeita. A filha, proibida de ir à festa de noivado por ser considerada de classe baixa demais, agora participava de reuniões de diretoria com bilionários. A irmã que antes debochava do seu anel de 3 quilates agora usava um crachá e sapatos ortoédicos. O pai que me declarara inútil agora respondia a alguém com metade da sua idade. Mas a reviravolta mais doce? As reuniões do conselho da Fundação Montgomery eram realizadas no 40º andar do Columbia Center, o mesmo andar onde ficava o antigo escritório do meu pai. Às vezes eu cruzava com seus antigos colegas no corredor. Agora todos sabiam quem eu era. Todos sabiam o que ele tinha dito sobre mim. Do banimento à sala de reuniões, Marcos havia dito durante nosso último encontro. Esse deveria ser o título de suas memórias. Eu ri. Estou ocupada demais mudando vidas para escrever sobre a minha. Mas, em particular, saboreei a justiça de tudo aquilo. O jornal Seattle Times publicou a notícia na primeira página, da sala de aula à sala de reuniões. Professora se torna revolucionária na educação e fatura milhões de dólares. A foto mostrava-me assinando o contrato enquanto William Montgomery sorria em sinal de aprovação. Meu LinkedIn explodiu da noite para o dia. O artigo que escrevi sobre o valor que vai além dos títulos, escolher o propósito em vez do prestígio, alcançou 500.000 visualizações em 3 dias. Comentários de professores do mundo todo começaram a surgir, compartilhando suas próprias histórias de se sentirem desvalorizados. Você nos deu esperança, escreveu um deles. Dou aulas há 20 anos e meu irmão ainda pergunta quando vou arrumar um emprego de verdade. A Forbes queria uma exclusiva. O Wall Street Journal solicitou um artigo de opinião. O TEDx Seattle enviou um convite formal para falar sobre como redefinir o sucesso na educação. 20 empresas de tecnologia entraram em contato com ofertas de emprego, algumas oferecendo o triplo do meu salário de professor. Recusei todas as propostas. Por que continuar lecionando? Perguntou um repórter durante uma entrevista. Porque é aí que o trabalho de verdade acontece. Não me interessa enriquecer ainda mais os filhos de ricos. Meu interesse é garantir que as crianças pobres tenham uma oportunidade. A citação viralizou. Antigos amigos da faculdade de repente se lembraram da minha existência. Minha caixa de entrada ficou cheia de mensagens do tipo: eu sempre soube que você era especial, de pessoas com quem não falava há 10 anos. O comitê de reencontro do meu antigo colégio, que nunca havia me destacado nas listas de ex-alunos, apesar dos meus prêmios como professor, de repente me queria como palestrante principal. Mas a mensagem que importava veio de alguém inesperado. A senhora Shen, quer dizer, a senhora Smith, minha professora de inglês do ensino médio, agora aposentada. Evelyn, acompanhei sua trajetória. Você se tornou aquilo que eu sempre soube que você poderia ser, alguém que transforma vidas, não apesar de ser professora, mas sim por ser professora. Nunca se esqueça disso. Imprimi aquele e-mail e o emoldurei. Ela fica na minha mesa, ao lado da foto da assinatura do contrato, lembrando-me diariamente do que realmente importa. Mamãe apareceu no meu novo apartamento numa manhã de domingo carregando uma caixa de papelão que eu reconheci do nosso porão. Preciso te contar uma coisa, disse ela, colocando a caixa na minha mesa de centro. Lá dentro havia coisas que eu nunca tinha visto, recortes de jornal com as minhas premiações como professora, capturas de tela impressas do site da EduBridge, fotos dos nossos eventos sem fins lucrativos que alguém encontrou nas redes sociais, tudo cuidadosamente preservado em capas plásticas. Você coletou isso? Todos eles. Criei um alerta do Google para o seu nome há 3 anos. Ela sentou-se pesadamente. Evelyn, preciso que você saiba de uma coisa. Quando eu tinha 25 anos, minha mãe me proibiu de ir ao casamento da minha prima. Ela disse que meu trabalho como costureira era muito humilde para os parentes ricos dela. Eu fiquei olhando para ela.
Eu nunca revidei. Nunca me defendi. Casei com seu pai porque ele parecia ambicioso, bem-sucedido. Pensei que, se me unisse a alguém que estivesse progredindo, finalmente seria suficiente. Ela enxugou os olhos. Mas eu me perdi. E quando ele começou a fazer a mesma coisa com você, eu congelei. Eu me tornei minha mãe, assistindo a história se repetir. Por que você nunca me contou? Porque eu era um covarde. Era mais fácil ficar calado do que admitir que desperdicei 40 anos tentando obter a aprovação de pessoas que nunca a dariam. Ela tirou mais um item do bolso, um cheque. Este é o pagamento inicial do meu advogado de divórcio. Estou me separando do seu pai. Mãe? Vê-la naquele palco, vê-la recusar-se a diminuir-se, vê-la ter sucesso sem a aprovação dele, você fez o que eu nunca consegui. Você escolheu a si mesma. Ela se levantou para sair. Eu sei que falhei com vocês durante 15 anos. Não espero perdão. Só queria que soubessem que ensinaram a esta antiga aluna uma última lição: nunca é tarde demais para parar de aceitar menos do que você merece. 3 semanas depois, papai apareceu no escritório da Edubridge. Eu observei através da porta de vidro, terno amarrotado, cabelo despenteado, a imagem de executivo impecável completamente desaparecida. 5 minutos, eu disse à segurança. Só isso. Ele entrou no meu escritório e parou, observando o espaço, os prêmios na parede, a vista para o estreito, a mesa de conferência onde eu acabará de me reunir com a equipe de educação da Microsoft. Escritório agradável, disse ele, com rigidez. O que você quer, pai? Preciso da sua ajuda. As palavras pareciam machucá-lo fisicamente. Minha empresa está me demitindo. Dizem que meu comportamento no evento em Montgomery demonstrou falta de bom senso. Se você pudesse ligar para eles e explicar que foi um mal-entendido familiar? Não. Não? Assim, sem mais nem menos. Seu rosto ficou vermelho. Eu sou seu pai. Eu te criei. Você me diminuiu. Durante 15 anos você me disse que eu não valia nada. Eu estava tentando te motivar a se sair melhor. Eu já estava melhorando. Estava mudando vidas. Só que você não conseguia ver porque não vinha acompanhado de um salário de 6 dígitos. Ele se levantou, andando de um lado para o outro. A culpa é sua. Se você não tivesse aparecido naquele baile de gala. Pare. Minha voz era calma, mas firme. Você me proibiu de ir à festa de noivado da minha irmã. Você me chamou de mesquinha. Você disse que eu envergonhei a família. Essas foram as suas escolhas. Então você vai deixar eu perder tudo? Vou deixar você experimentar as consequências, talvez pela primeira vez na sua vida. Ele olhou fixamente para mim. Quando você ficou tão fria? Não estou com frio. Simplesmente cansei de tentar obter a aprovação de alguém incapaz de dá-la. Quando você estiver pronto para se desculpar sinceramente, não para salvar seu emprego, mas porque entende o quão errado você estava, podemos conversar. Até lá, por favor, vá embora. A segurança o acompanhou até a saída. 6 meses após o início da parceria com Montgomery, a Edubridge superou todas as projeções. Tínhamos alcançado 25.000 estudantes em Washington, Oregon e no norte da Califórnia. A taxa de melhoria de 89% manteve-se estável mesmo com o aumento da escala. Contratei 10 ex-colegas da Lincoln High, professores que vinham se dedicando arduamente há décadas sem reconhecimento. Sarah Cooper tornou-se diretora de operações, COO, com um salário que finalmente correspondia ao seu valor. Saímos da sala de estar do meu apartamento para um escritório de verdade na Pioneer Square, 5 andares abaixo dos escritórios da Fundação Montgomery, mas a anos-luz de distância de onde tínhamos começado. A Microsoft Education entrou como parceira tecnológica. A inteligência artificial de aprendizagem adaptativa deles, combinada com o nosso currículo, criou algo revolucionário. Os alunos da zona rural de Yakima estavam tendo acesso à mesma qualidade de educação que as crianças das melhores escolas particulares de Bellevue. O primeiro evento anual de gala da Edubridge arrecadou mais 2 milhões de dólares. Eu estava no palco, no mesmo salão de baile onde minha vida havia mudado, mas desta vez era eu quem estava com o microfone. Cada dólar investido esta noite vai diretamente para os alunos, eu disse à plateia.
Nada de bônus para executivos, nada de retiros corporativos, apenas livros, tecnologia e treinamento para professores. É assim que conseguimos uma melhoria de 92% nas notas dos testes, lembrando o que realmente importa. Os dados contavam a história: 25 mil alunos atendidos, 92% apresentando melhorias mensuráveis, 10 funcionários em tempo integral, todos ex-professores, 5 centros educacionais em 3 estados, 15 parcerias com distritos escolares e uma professora que se recusou a ficar em silêncio. Marcos me chamou de lado depois do jantar de gala. Sabe o que o conselho está dizendo? Que contratar você foi o melhor investimento que a Fundação Montgomery já fez. Não foi um investimento em mim, corrigi. Foi um investimento em todos os professores que já ouviram que não importam. É a mesma coisa, disse ele. Você provou que todos eles estavam errados. O e-mail de Vitória chegou numa manhã de terça-feira, cuidadosamente redigido de uma forma que eu nunca tinha visto nela antes. Evelyn. Já faz 3 meses que frequento as reuniões do GA. Meu padrinho diz que preciso me redimir, mas não é por isso que estou escrevendo. Estou escrevendo porque preciso de um emprego e sei que não tenho o direito de lhe pedir nada. Anexei uma carta da minha terapeuta e meu certificado de 90 dias de uso do chip. Eu não sou a mesma pessoa que tentou te manipular naquele camarim. Mal sou uma pessoa agora, apenas alguém tentando se reconstruir do zero. Não estou pedindo para trabalhar diretamente na EduBridge. Sei que isso seria inapropriado. Mas talvez você conheça alguém que contrataria uma ex-jogadora compulsiva sem diploma e com um vídeo viral de sua humilhação pública. Eu entendo se você apagar isso sem responder. Vitória. Eu li 3 vezes. A Vitória que eu conheci jamais teria admitido ser nada. Ela teria exigido, manipulado, se feito de vítima. Isso foi diferente. Respondi. Vitória. Tenho orgulho de você por ter buscado ajuda. Isso exige muita coragem. Trabalhar juntos não seria saudável para nenhum de nós, mas encaminhei suas informações para a Second Chance Seattle, uma organização sem fins lucrativos que ajuda pessoas em recuperação de dependência química a encontrar emprego. A diretora, Patricia Williams, está aguardando seu contato. Isso não é caridade. Eles esperam que você trabalhe duro, se mantenha sóbrio e reconstrua sua vida honestamente e sem atalhos, sem mentiras, sem manipulação. Se você estiver realmente decidido a mudar, eles lhe darão uma chance. Isso é mais do que você me deu. Mas eu acredito que as pessoas podem mudar. Não entre em contato comigo novamente por pelo menos 1 ano. Nós 2 precisamos de tempo para nos recuperar. Evelyn. Ela respondeu com 2 palavras: obrigada. Foi a primeira coisa genuína que ela me disse em anos. Após uma reunião de diretoria particularmente longa, Marcos e eu nos sentamos em seu escritório com vista para a Baía de Elliott. O pôr do sol tingiu a água de dourado e, pela primeira vez, não estávamos falando de orçamentos ou métricas estudantis. Preciso te contar uma coisa, disse ele, servindo 2 copos de uísque, sobre o motivo pelo qual entrei em contato com você naquela noite. Eu esperei. Meu irmão mais novo, David, era professor do ensino fundamental, da 3ª série. Amava aquelas crianças mais do que tudo. Ele encarava o copo. Nossa família zombava dele constantemente. Por que desperdiçar um cérebro de Montgomery com o ensino? Por que escolher a pobreza quando ele poderia administrar hotéis? Ele respirou fundo. Ele tirou a própria vida há 5 anos. Deixou um bilhete dizendo que não aguentava mais se sentir inútil. Ensinar o fazia feliz, mas ser uma decepção para a família o deixava infeliz. Marcos. Ele tinha 35 anos, a mesma idade que eu tenho agora. Quando ouvi Vitória zombando de sua irmã professora patética ou em uma festa, algo dentro de mim se quebrou. Pesquisei sobre você, encontrei a EduBridge e vi o que você estava construindo apesar do desprezo de sua família. Ele se virou para mim. Você estava vivendo a vida que David não conseguiu, tendo sucesso apesar deles, não por causa deles. Foi por isso que você me contatou naquela noite. Não consegui salvar David, mas pude garantir que outro professor recebesse o reconhecimento que merecia. Ele tirou um documento do bolso. Esta é a Bolsa de Estudos Memorial David Montgomery, Bolsa Integral para Estudantes de Educação de Famílias de Baixa Renda.
Eu estou financiando-a pessoalmente. Ficamos em silêncio por um momento, duas pessoas cujas vidas foram moldadas por famílias que não conseguiam enxergar valor além do dinheiro. David teria ficado orgulhoso, eu disse finalmente. Ele teria adorado você, respondeu Marcos. Um professor que se recusava a pedir desculpas por ser um. Brindamos com nossos copos, em homenagem a um professor que nenhum de nós conseguiu salvar, mas cuja memória ajudaria a salvar outros. Um ano depois, James Montgomery casou-se com outra pessoa, Patricia Shen, uma professora de educação especial de Tacoma. O casamento foi no Montgomery Grand, no mesmo salão de baile onde tudo havia explodido. Sentei-me à mesa principal como convidado de honra entre William Montgomery e Marcos, a mesma mesa onde minha família já se sentara, convencida de que pertencia à alta sociedade. É engraçado como as coisas acontecem, disse William durante seu brinde. Eu pensei que ia ganhar uma nora ambiciosa. Em vez disso, ganhei a parceira educacional mais inovadora de Seattle, e meu filho encontrou o amor verdadeiro com alguém que compartilha seus valores. Patrícia era tudo que Vitória não era, genuína, realizada por mérito próprio e dedicada ao seu trabalho com crianças com necessidades especiais. James olhou para ela de uma maneira que nunca tinha olhado para Vitória, com respeito, não apenas com atração. Aos professores, William ergueu o copo, olhando diretamente para mim, que moldam nosso futuro e não pedem nada além da oportunidade de fazer o seu trabalho. Todos na sala brindaram, 300 convidados, incluindo vários que testemunharam minha humilhação 2 anos atrás, agora erguendo seus copos para homenagear a profissão que meu pai considerava inútil. Robert e Vitória não foram convidados. Seus nomes foram discretamente removidos de todas as listas de convidados de Montgomery. Mamãe estava lá, sentada à mesa com outros apoiadores da EduBridge. Ela se ofereceu para dar aulas particulares de leitura para alunos com dificuldades 3 dias por semana. O divórcio foi finalizado há 6 meses. Durante a recepção, Patrícia me encontrou. Obrigada, disse ela simplesmente, por mostrar que os professores têm lugar em todas as salas, em todas as mesas. Sempre pertencemos a este lugar, respondi. Algumas pessoas apenas demoraram mais para perceber. Ao olhar ao redor do salão de baile, o lugar onde fui banido, humilhado e depois vindicado, percebi que a vingança mais doce não era a inversão da sorte. Foi o fato de eu não precisar mais da validação de ninguém para saber o meu valor. A recuperação não é linear, e o mesmo se aplica à reconstrução dos relacionamentos familiares. Aprendi a ser seletivo em relação a quais pontes mereciam ser reconstruídas e quais precisavam permanecer queimadas. Mamãe e eu nos encontrávamos para almoçar mensalmente, não para jantar. Isso me lembrava demais das antigas refeições em família, onde eu me sentia diminuída. O almoço foi neutro, limitado e controlável. Ela me contava sobre seu trabalho voluntário, suas sessões de terapia, o pequeno apartamento que havia alugado em Fremont. Estou descobrindo quem eu sou aos 60 anos, disse ela certa tarde. É assustador e emocionante ao mesmo tempo. Vitória enviava atualizações através de sua madrinha, 6 meses de sobriedade, 9 meses, 1 ano. Ela havia sido promovida a supervisora de piso na Nordstrom. Ela estava fazendo aulas noturnas de contabilidade. Ela havia quitado $50.000 de sua dívida. Não respondi diretamente, mas acompanhei o progresso dela por meio de Patricia Williams, da Second Chances. Meu pai enviou um cartão de aniversário com uma nota de $100 dentro e um bilhete, orgulhoso do seu sucesso. Nenhuma desculpa, nenhum reconhecimento. Doei o dinheiro para o fundo de bolsas de estudo David Montgomery e não respondi. Minha verdadeira família se tornou as pessoas que sempre reconheceram meu valor. Sarah Cooper, que acreditava na EduBridge quando ela ainda era apenas uma ideia. Marcos, que abriu portas não por caridade, mas por reconhecimento. Meus colegas professores da Lincoln High, que substituíram minhas turmas quando eu tinha reuniões do conselho escolar. Criei um documento chamado Diretrizes de Relacionamento e segui-o à risca. Respeito é inegociável. Os danos passados devem ser reconhecidos. A mudança de comportamento deve ser demonstrada, não prometida. Meu trabalho jamais será minimizado. Os limites não são punições, são proteção. A avó entrou em contato por meio da mãe, querendo se reconectar. Ela também tinha sido professora antes de o avô a obrigar a desistir. Começamos com cartas, depois com telefonemas. Estou vivendo através de você, ela escreveu.
fazendo o que eu não conseguia. Aprendi que perdoar não significa esquecer. Isso não significa permitir que as pessoas voltem a frequentar espaços onde causaram danos. Significa liberar a raiva, mantendo os limites. Algumas relações poderiam ser reconstruídas com novas bases. Outras eram melhores como lembranças e tudo bem. Os números contavam uma história. A EduBridge alcançou 50 mil alunos em 5 estados. Meu salário aumentou para $200.000, mais participação acionária. Eu havia comprado uma casa em Wallingford com um escritório em casa dedicado e um jardim onde eu podia pensar. Mas a verdadeira história era mais silenciosa. Eu ainda dava aulas em 2 turmas na Lincoln High, ainda corrigia provas nas manhãs de domingo, ainda sentia aquela faísca quando um aluno finalmente entendia o sinal verde de Gatsby ou a hesitação de Hamlet. Por que não seguir carreira corporativa? Perguntou um repórter da Forbes durante uma entrevista. Você poderia ganhar milhões com consultoria. Porque na segunda-feira de manhã tenho 32 adolescentes que precisam saber que suas opiniões importam. Isso vale mais do que qualquer taxa de consultoria. A manchete do artigo dizia: a professora que se recusou a parar de ensinar, como Evelyn Meyers construiu um império educacional de $50 milhões sem sair da sala de aula. Eu tinha começado a namorar Michael, um professor de história que conheci em uma conferência sobre educação. Ele entendia por que eu corrigia provas durante o jantar às vezes, porque eu chorava quando um aluno finalmente passava no exame AP, porque eu nunca conseguia me afastar completamente da sala de aula. Você não é um CEO que dá aulas, disse ele. Você é um professor que por acaso dirige uma empresa. A casa parecia diferente do meu antigo apartamento. Tinha espaço para possibilidades, uma sala para professores estagiários visitantes, uma biblioteca para todos os livros que eu havia colecionado, uma cozinha onde eu oferecia jantares mensais para a equipe da EduBridge. Foi conquistada, não dada, construída, não herdada. Certa noite, me vi no jardim lendo redações de estudantes sobre sucesso. Um deles escreveu: a senhora Meyers mostra que o sucesso não se trata de provar que os outros estão errados. Trata-se de provar que você está certo. Eu sorri. Uma jovem de 17 anos entendia o que meu pai jamais conseguiu. A noite foi tranquila, sem dramas familiares, sem necessidade de validação, apenas um professor, algumas redações e a satisfação silenciosa de um trabalho que importa. A notícia chegou por meio de Marcos. Robert Meyers havia sido demitido da Cascade Insurance após um segundo incidente que viralizou, no qual ele repreendeu um funcionário júnior e o chamou de inútil na frente de clientes. O vídeo viralizou nos círculos empresariais de Seattle. Ninguém o contrataria. Ele se candidatou a uma vaga de zelador na EduBridge. Vi a solicitação em nosso sistema desesperadamente preenchida, tentando esconder as lacunas, a rebaixação, a demissão. Sarah me apresentou a proposta pessoalmente. O que você quer fazer? Rejeite-o. Ele não se encaixa na nossa cultura organizacional. Foi isso, sem drama, sem satisfação, apenas uma decisão de negócios. Mais tarde, minha mãe me contou que ele havia se mudado para um apartamento tipo estúdio em Everett e trabalhava à noite repondo prateleiras em um supermercado. Ele havia se candidatado a mais de 100 vagas. Sua reputação o precedia por onde passava. Uma carta chegou ao meu escritório, escrita à mão em papel amarelo de grau ofício. Evelyn. Eu estava enganado em tudo. Você nunca foi inútil. Eu era. Eu avaliei o valor usando métricas erradas e perdi tudo o que importava. Não estou pedindo perdão nem ajuda. Eu só precisava que você soubesse que você estava certo. Os professores são importantes. Você é importante. Você sempre fez isso. Tenho orgulho de você ser minha filha, embora eu não tenha direito a esse orgulho. Robert. Li 2 vezes e depois guardei na gaveta. Nenhuma resposta necessária. Algumas contas são acertadas tarde demais para a reconciliação, mas talvez não tarde demais para o aprendizado. A mãe comentou que ele tinha começado a trabalhar como voluntário em um centro de alfabetização, ensinando adultos a ler. Ele está diferente, disse ela. Quebrado, mas talvez seja isso que ele precise ser. Eu não visitei, não entrei em contato. Algumas distâncias devem ser mantidas. Mas eu esperava, em silêncio, que talvez ele finalmente tivesse encontrado valor em algo que não tivesse preço.
18 meses após o desastre no baile de gala, Vitória enviou um anúncio de formatura. Faculdade comunitária, diploma de associado em contabilidade, média geral de 3,8. A foto mostrava alguém que eu mal reconheci, sem roupas de grife, sem contornos perfeitos, apenas uma mulher com uma beca e um cabelo simples, segurando um diploma que havia conquistado. Patrícia Williams, da Second Chances, me ligou. Ela tem sido nossa participante exemplar. Nunca faltou a uma reunião, ajuda os membros mais novos e acabou de ser promovida a gerente de departamento na Nordstrom. Ela já quitou $100.000 em dívidas. Que bom ouvir isso. Ela fala de você às vezes. Diz que a irmã dela lhe ensinou que o verdadeiro valor vem daquilo que você constrói, não daquilo que você pega emprestado. Enviei um cartão. Vitória. Parabéns pela sua formatura. Essa conquista é inteiramente sua, fruto de seu trabalho árduo e determinação. Continue construindo. Evelyn. Ela enviou de volta uma foto do cartão que estava em sua mesa, ao lado do diploma e da ficha de sobriedade de 2 anos. Sem exigências a cumprir, sem manipulação, apenas evidências de crescimento. Michael perguntou se eu algum dia me reconciliaria completamente com ela. Talvez um dia, eu disse, quando formos pessoas diferentes, quando a irmã que me proibiu e a irmã que sou agora forem apenas lembranças. Ele compreendeu, alguns relacionamentos precisam de anos de distância antes de poderem ser reconstruídos. Algumas coisas jamais poderão acontecer. Mas observar alguém optar por mudar, mesmo à distância, tem seu próprio valor. A mãe comentou que Vitória estava namorando alguém novo, um contador do grupo dela de GA, Alcoólicos Anônimos, que estava sóbrio há 5 anos. Ela é honesta com ele sobre tudo, disse a mãe. Sem mentiras, sem fingimento. Ótimo, eu disse, e era verdade. As pessoas podem mudar, mas isso não nos obriga a testemunhar essa mudança de perto. Às vezes, a coisa mais gentil a se fazer é torcer à distância, mantendo os limites que nos protegem. 2 anos após aquela primeira apresentação, compareci perante o conselho da Fundação Montgomery com uma proposta que teria parecido impossível quando eu era apenas um professor barato de escola pública. A segunda fase da iniciativa EduBridge requer um investimento de $100 milhões ao longo de 5 anos, eu disse, passando os slides rapidamente. Nossa meta, alcançar 500 mil estudantes em todo o país. Os membros do conselho, que antes se perguntavam por que William havia contratado uma professora, agora se inclinavam para a frente, anotando tudo. Nossa taxa de sucesso permanece em 92%. Provamos que isso funciona. Agora vamos expandir. Moção para aprovação, disse William imediatamente. Segundo, disseram 3 vozes simultaneamente. Aprovação unânime, $100 milhões para $500 mil de estudantes. Há mais um ponto, disse William, levantando-se. Vou me aposentar do cargo de CEO no ano que vem. O conselho precisa de uma nova liderança, de perspectivas mais jovens. Estamos indicando Evelyn Meyers para uma vaga no conselho. Eu agarrei o pódio. Ela tem 34 anos, disse alguém. Ela seria a membro mais jovem do nosso conselho administrativo de todos os tempos, acrescentou outro. Exatamente, respondeu William. Ela entende o que nos faltou durante décadas, que a verdadeira inovação vem dos profissionais, não dos teóricos. Todos a favor? Todas as mãos levantadas. Tornei-me o membro mais jovem do Conselho Administrativo nos 50 anos de história da Fundação Montgomery. O professor que tentaram banir do prédio agora tinha direito a voto em todas as decisões importantes. Após a reunião, William me chamou para um canto. Sabe o que me convenceu a te contratar inicialmente? A proposta? Não. O fato de você ter saído daquele jantar sem se defender. Você sabia que seu valor não estava em questão. Isso é raro. Ele sorriu. Seu pai pensou que mantê-la afastada protegeria sua imagem. Em vez disso, revelou exatamente quem merecia um lugar à mesa. Enquanto olhava ao redor da sala de reuniões, minha sala de reuniões agora, pensei em todos os professores corrigindo provas até tarde da noite, acreditando que seu trabalho importa, apesar do mundo lhes dizer o contrário. Isso importa, sim. Nós importamos. Minha palestra no TEDx Seattle teve como título o valor além dos títulos, porque medimos o valor de forma errada.
Comecei contando a história que deu início a tudo. Há 2 anos, meu pai me proibiu de ir à festa de noivado da minha irmã porque meu salário de professora envergonharia a família na frente de milionários. Atualmente, gerencio uma iniciativa educacional de 100 milhões de dólares. Mas eis a verdade, eu era tão valioso naquela época quanto sou agora. O público, 2.000 pessoas presentes, e eventualmente 5 milhões online, ficou em silêncio. Criamos uma sociedade que mede o valor pelo salário, o status pelo cargo e o sucesso pela opinião alheia. Mas todos os dias, professores que ganham 40 mil dólares moldam as mentes que irão curar o câncer. Assistentes sociais que ganham menos que bartender salvam vidas. Pais que trabalham com salário mínimo criam filhos que mudarão o mundo. Falei sobre a mitologia da meritocracia, como fingimos que o sucesso é individual enquanto ignoramos as barreiras sistêmicas. Sobre como uma professora precisava da validação de um milionário para ser vista como valiosa. Seu valor não é determinado pela aprovação do seu pai, pela sua conta bancária ou pelo seu cargo no LinkedIn. É determinado pelas vidas que você toca, pelos problemas que você resolve, pelo amor que você coloca no mundo. A palestra terminou com uma foto, meus alunos da Lincoln High segurando cartazes sobre seus sonhos, futuros médicos, artistas, engenheiros, professores. Todas as pessoas que me disseram que lecionar não era uma carreira de verdade não entenderam a questão. Ensinar é a carreira mais real que existe. Nós literalmente criamos o futuro. Ovação de pé. Mas, mais importante ainda, milhares de mensagens de professores, assistentes sociais, artistas, todos aqueles a quem disseram que estavam desperdiçando seu potencial ao escolher um propósito em vez do lucro. Vitória assistiu. Papai assistiu. Eu sabia porque minha mãe me contou. Mas eles observavam de seus próprios espaços, de seus próprios cálculos, de suas próprias distâncias. E era exatamente assim que deveria ser. O dia de ação de graças na minha casa não se parecia em nada com os jantares formais da minha infância. Sem lugares marcados, sem críticas sutis, sem competição por aprovação. Sarah Cooper foi a primeira a chegar, acompanhada de seu parceiro e uma torta caseira. Marcos trouxe vinho e histórias da reunião do conselho. 3 dos meus colegas da Lincoln High vieram com suas famílias. 2 ex-alunos, agora na faculdade, se juntaram a nós. Mamãe sentou-se ao lado de Patricia Shea Montgomery, esposa de James e professora, e elas trocaram experiências sobre alunos difíceis. A família escolhida, fiz um brinde, olhando ao redor da minha sala de jantar. As pessoas que reconheceram nosso valor quando nossos parentes de sangue não conseguiram. Para Evelyn, respondeu Marcos, que provou que os professores não são apenas educadores, são revolucionários. Há segundas chances, acrescentou a mãe em voz baixa. E todos, gentilmente, a incluíram no brinde. Michael me ajudou a servir, sem hierarquia, sem formalidades, apenas pessoas que realmente gostavam da companhia umas das outras. Conversamos sobre alunos, sobre momentos decisivos, sobre a professora que acaba de ganhar o prêmio de professora do ano do estado de Washington usando o currículo da EduBridge. Lembra quando você costumava almoçar sozinha na sala de aula? Perguntou Sarah. Cansada demais para socializar? Agora ela vai almoçar com Bill Gates na semana que vem, riu Marcos, para discutir a reforma da educação nacional. Mas o momento que realmente importava veio depois, quando Deixam, de 17 anos, um dos meus ex-alunos, me chamou de lado. Senhora M, eu fui aceito no MIT com bolsa integral para engenharia. Deixam, isso é incrível. É por sua causa. Não apenas pelos ensinamentos, mas você me mostrou que de onde você vem não determina para onde você vai. Que a família pode ser escolhida. Que o valor não é herdado. Olhando para ele, para todos eles reunidos na minha casa, meu verdadeiro lar com minha verdadeira família, eu entendi que o sucesso não se trata de provar que aqueles que duvidaram de você estavam errados. Trata-se de dar razão àqueles que acreditaram. 2 anos depois, o EduBridge havia se tornado o modelo nacional para a reforma educacional. O financiamento federal garantiu 500 milhões de dólares ao longo de 10 anos. Aparecemos em livros didáticos como um estudo de caso em empreendedorismo social. A Netflix estava produzindo um documentário intitulado A Professora que Não Queria Ficar em Silêncio. Mas os números contavam apenas parte da história. Robert estava em terapia havia 18 meses. Por meio da minha mãe,
Fiquei sabendo que ele havia escrito cartas para todos os colegas que menosprezava, para todos os funcionários que humilhava. Ele dedicou 30 horas semanais ao ensino da alfabetização como voluntário, recusando qualquer pagamento. Passei 40 anos medindo o valor das coisas de forma errada, disse-lhe ao seu terapeuta. Talvez eu possa passar o tempo que me resta medindo-o da maneira certa. Eu financiei a terapia dele anonimamente por meio de uma organização sem fins lucrativos de saúde mental. Ele não precisava saber. Alguns presentes são melhor oferecidos em silêncio. Vitória havia quitado toda a sua dívida. Ela havia obtido seu diploma de bacharel em contabilidade, graduando-se com a mais alta distinção acadêmica, summa cum laude. Ela enviou uma mensagem final através da mãe: obrigada por me mostrar que o verdadeiro valor vem do que você constrói, não do que você tira. Estou construindo agora. Ela havia iniciado um programa de educação financeira para viciados em recuperação, aulas gratuitas todos os sábados. Ela chamou isso de recomeçar de forma inteligente. Fiz uma doação anônima para cobrir os custos com materiais por 1 ano. A Fundação Montgomery ajudou 500.000 estudantes. Os resultados dos testes aumentaram em todo o país nos distritos parceiros. As taxas de aprovação nas universidades dobraram. Mas meu indicador favorito, 10.000 novos professores ingressaram na profissão, inspirados pela mensagem de que o ensino era um trabalho valioso, vital e revolucionário. Você mudou a narrativa, William me disse em sua festa de aposentadoria. De apenas um professor para orgulhosamente um professor. Meu e-mail favorito veio de uma professora da zona rural do Kentucky. Eu ia desistir. Minha família disse que eu estava desperdiçando meu diploma do MIT. Então eu vi sua palestra no TED. Vou ficar. Meus alunos precisam de mim. Obrigado por me lembrar. Isso basta. A equipe do documentário perguntou como eu queria que o filme terminasse. Simples, eu disse. Às vezes, a melhor vingança não é provar que eles estão errados. É provar que você está certo. E às vezes a família que importa não é aquela em que você nasce. É aquela pessoa que reconhece o seu valor desde o primeiro dia. A foto final, eu dando aula na Lincoln High. Fazendo o que sempre fiz. Algo que eu nunca deixei de fazer. Aquilo pelo qual eu me recusaria a pedir desculpas. Por ser professora. Ser suficiente. Muito obrigada por ouvirem minha história. Se você já se sentiu desvalorizado, ou precisou impor limites a pessoas tóxicas, lembre-se, seu valor não depende da aprovação delas. Curta e compartilhe se esta história te inspirou. Inscreva-se para ouvir mais histórias sobre escolher a si mesmo. E lembre-se, você já é suficiente exatamente como você é. Seu valor não é negociável. Nunca foi. Até o próximo vídeo. Cuidem-se.